vocês. Aqui a gente vai ver uma revisão da aula de ciência, certo? Aula de ciência. Próxima semana tem prova de ciência, todas as provas, né? Mas hoje a gente vai estar dando uma revisão da ciências, tá bom? Aqui, primeiro assunto é a formação de ânion e cátion. Página 79, vocês vão ver mais especificamente na página 79, falando sobre isso, tá bom? Aqui nós temos ó, um Cl, tá vendo aqui o Cl, que é um átomo neutro, Cl 37 em cima e 17 embaixo. O que é isso? O número atômico, que é o Z, que é a parte que fica em cima, é 37. O número de massa, que é representado pela letra A, que também é mesmo que prótons e elétrons, tá bom? É 17. Aqui, número 17. Quantos nêutrons? Para a gente calcular quantos nêutrons tem nesse número atômico, a gente faz a diferença entre A e Z. A diferença entre massa, que é massa, e número atômico, tá aqui. N é igual a menos Z, ou então Z menos A, tanto faz. Não vai levar em conta aqui o número de sinal, é só saber a diferença entre eles. Então, o número de nêutrons é 37 menos 17, ou 17 menos 17 dá 20 nêutrons, que é a diferença entre eles. Quantos elétrons? Os elétrons é igual ao prótons, que é igual a massa. Então, são 17 elétrons. Ele fica assim, ó, 20 nêutrons e os elétrons, 17 elétrons, também 17 prótons. O ânion, pessoal, é uma carga, certo? Ânion e cátion são cargas elétricas. O ânion é carga negativa, tem o sinalzinho de menos. E o cátion é uma carga positiva, tem um sinalzinho de mais. Aqui, ó, vamos falar primeiro de ânion, carga negativa. Se vocês observar aqui, ó, tem o Cl, tá vendo aqui, ó, nessa amarela aqui, Cl menos. Isso quer dizer que aconteceu aí uma carga negativa, tá certo? Nesse elemento. Ele fez uma alteração. O núcleo não se altera, portanto A e Z, massa e número atômico, eles não vão modificar. Então fica também igual 20 nêutrons, 17 prótons. A alteração ocorre na eletrosfera. Aqui vai ganhar elétrons, tá certo? Quando a carga é negativa, ele vai ganhar elétrons. Tem um menos, só menos aqui. Aqui quer dizer que é um ânion. Então, ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, eram 17, ficou 18, tá bom? Aqui, ó, 18 elétrons. Se aqui tivesse 2 menos, quer dizer que ele tinha ganhado 2 elétrons. No caso, era 17 mais 2, ficava 19 elétrons. Mas aqui, no caso, ganhou só 1. Cátion, a diferença é a carga positiva. O núcleo também não muda. A e Z, que também não vai mudar. Então, fica 20 nêutrons, 17 prótons. A alteração também ocorre na eletrosfera, mas no caso aqui, ele vai perder elétrons. Se ele tinha 17 elétrons, ele perdeu mais, quando não tem nenhum número, quer dizer que é o número 1, né? Então, ele perdeu 1 de 17, fica 16 elétrons, tá certo? Então, recapitulando, ânion é carga negativa, ele ganha elétrons. Cátion é carga positiva, ele perde elétrons, tá bom? Outro assunto aqui é características gerais das substâncias moleculares sólidas, líquidas e gasosas. Vocês vão ver a diferença. Essa tabela eu peguei no livro de vocês e para explicar um pouco mais. O que eu vou analisar na tabela? Colunas com linhas, né? Linhas com colunas. Aqui tem a coluna do gás, do líquido e do sólido. E aqui tem as linhas que eu vou falar em cada uma. Propriedades macroscópicas. Aqui vai dizer que o gás, o volume dele varia, ou seja, ele fica modificando, certo? Porque as bolinhas, os gases, né, que é o vapor, fica
andando assim de forma desordenada. Então o volume vai modificar. Ele pode ter um volume assim ou pode estar comprimido, né? E possa estar no volume menor. Então ele varia. E a forma dele também vai variar, que ele vai modificar, certo? O líquido, o volume dele fica fixo. Quando você bota uma coisa líquida, aquele volume lá é fixo, ele não vai inchar, né, ou diminuir. Se você botou aquela quantidade de líquido, fica ali, então é fixo. E a forma é variável, né? Ele pode variar na forma dele, tá certo? O sólido, o volume também é fixo, né? Imagina um gelo, é fixo, não muda, né? E a forma também é definida, a forma do gelo é quadrado, outros aí não vai modificar. Então vocês vão ver, analisar bem aqui o restante dessa tabela. Gases nobres, vocês vão ver um pouco sobre gases nobres na página 76, né? Eles fazem parte da tabela periódica. Os gases nobres já tem esse nome aí porque eles são bem vistos, né? Além, eles são completos, vocês vão ver bem direitinho. A sua camada, ele é bem completazinho, ele não precisa nem ganhar nem perder elétrons. Na última camada deles é 8, que é pela regra do octeto, que a gente vai ver mais embaixo, vai falar sobre isso, né? Que precisa de 8 elétrons para estar completos. Então, aqui são eles, ó, o hélio, o neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organessônio. Esses daqui são os gases nobres, aqui ó, do lado. Esses 6 primeiros, do hélio até o Rn, que é o radônio, eles são átomos não combinados, ou seja, eles estão presentes em pequena quantidade na natureza. Você encontra eles na natureza. Somente um que é artificial, quem é o último aí, o OG, organessânio, né? Quase o meu nome. Ele é um artificial, foi criado em laboratório, não encontra ele na natureza, tá bom? E eles, como eu já falei, por eles ter última camada de elétrons C8, eles são muito estáveis, eles têm uma estabilidade, são os que são considerados estáveis, tá bom? Aqui é os gases nobres, é muito bom estudar sobre ele, vocês vão ver muito sobre isso no ensino médio. Fórmula eletrônica estrutural, aqui é a fórmula eletrônica estrutural, né? Fórmula eletrônica é onde eu vou complementar aqui, ó, complementar os elétrons, né? O elétron um com o outro, e a estrutural é só aqueles riscozinhos, certo? Aqui só para explicar um pouquinho a vocês. Se vocês observar, o hidrogênio tem um elétron aqui, uma bolinha desse lado, tá vendo? E o flúor, o F, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ter 7 elétrons. Pela regra do octeto, aqui ó, octeto, quer dizer que para estar estável precisa de 8, 8, certo? Octeto, 8 elétrons. Então, se no flúor tem 7 e no hidrogênio tem 1, o hidrogênio vai precisar de 7 e o flúor vai precisar de 1. Então ele faz essa ligação, tá vendo aqui, ó? Hidrogênio 1 mais 1, aí mais os 6 que está faltando, o hidrogênio ficou com 8 e o flúor que tem 7 ligou aqui com um hidrogênio e ele ficou com 8, então ficou estável. Essa aqui é a regra do octeto. Como é que eu sei isso? Pelas camadas, ó, existe a camada K, a camada L, M, N, O, P e Q. Cada uma precisa aí, tem um número de elétrons. Na camada K, 2, L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8. Um exemplo que vocês entenderem melhor. O O2 aqui, né, oxigênio, ele tem 8 elétrons, né? Distribuindo nas camadas temos K2 e L6. Terminou em 6, precisa de mais 2 para fazer 8, que é a regra do octeto.
Veja aqui como é que ele fica nessa tabela aqui, ó. É esse segundo exemplo aqui. Se vocês observar, ó, é 2 oxigênio, né? 2O2. Então, nesse primeiro oxigênio tem 6, nesse aqui tem 6. Então, ele vai... Esse primeiro oxigênio precisa de 2 desse e esse precisa de 2 desse. Então, ele vai ligar aqui no meio. E a forma estrutural dele vai ficar assim, ó. 0, 0 não. O, traço, traço, O, né? Porque ele fez duas ligações aqui. Se, ó, no caso desse N2 aqui, que fez 3 ligações, então é N3, 3, 3, né? Risco, risco 3. A água aqui, a H2O, né? Fez uma ligação, então a forma estrutural é essa. Aqui a forma eletrônica, aqui é a forma estrutural, tá bom? Vocês vão dar uma olhada bem direitinho nessas formas, nesses exemplos bem direito, tá bom? Agora o outro assunto é a tabela periódica. Vocês vão ver essa tabela periódica na página 48, mas ela também eu deixei ela aqui para vocês observar. Cada quadradinho desse vai ter essa identificação. Aqui no meio maior vai ter o símbolo químico, né? Só o símbolo que é usado, geralmente são 2 letras ou uma, tá certo? Não passa disso. Aqui, ó, o exemplo deu o símbolo, né? Embaixo tem o nome dele, nome. Em cima é o número atômico, e embaixo é o peso atômico. Deixa eu pegar um aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Esse Fe, ferro, tá bom? Como é que eu vou ler aqui? O Fe é o símbolo, O nome de baixo tem ferro, em cima é o número atômico, que é o 26, que eu estou olhando aqui, o ferro, né? E embaixo é o peso atômico, 55,84, certo? Geralmente é usado quebrado, mas quando a gente vai fazer alguma coisa, alguma conta, usa só ele fechado. 55, tá bom? Vamos pegar outro aqui, ó, desse lado. Pegar aqui o iodo, aqui, ó, o I, iodo, né? O I é a letra, né? O símbolo, nome embaixo, iodo, em cima, o número atômico, embaixo é a massa que ele vai, o peso atômico dele, tá bom? Bom, pessoal, essa é a revisão. Vocês dêem uma lida, uma olhada aqui nas páginas que foi passada dessa revisão e uma boa prova, certo? No dia da prova de ciência, eu vou estar disponível no grupo para tirar algumas dúvidas, algo que possa estar vindo aí a ter dificuldade, tá bom? Obrigado, boa prova.